Isaías 12. A salvação prometida no capítulo anterior foi comparada a de Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Então esse capítulo termina. Agora, como Moisés e os filhos de Israel cantaram um cântico de louvor para a glória de Deus, Êxodo 15 verso 1, assim fará o povo de Deus naquele dia em que a raiz de Jessé representará um estandarte do povo e será o desejo e a alegria de todas as nações. Naquele dia, cada crente em particular cantará um cântico de louvor pelo seu próprio interesse nessa salvação, versos 1 e 3. Dirás: Senhor, eu te louvarei. O trabalho de ação de graças será um trabalho secreto. 2. Muitos em conjunto se unirão para louvar a Deus pelo benefício comum decorrente desta salvação, versículos 4 a 6. Dirás: Louvado seja o Senhor. O trabalho de ação de graças será um trabalho congregacional, e os louvores a Deus serão cantados publicamente nas congregações dos justos. Uma canção de louvor, 740c. Orarás naquele dia: Graças te dou, ó Senhor, porque, ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. 2. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. 3. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Esta é a primeira parte do hino de louvor que é preparado para uso da igreja judaica quando Deus operar grandes libertações para eles, e da igreja cristã quando o reino do Messias for estabelecido no mundo, apesar da oposição dos poderes das trevas. Naquele dia dirás: Ó Senhor, eu te louvarei. A igreja dispersa, unida em um corpo, deve, como um homem, com uma mente e uma boca, louvar a Deus, que é um e seu nome é um. Naquele dia, quando o Senhor fizer essas grandes coisas por ti, dirás: Ó Senhor, eu te louvarei. Aquilo é. 1. Tu terás motivos para dizer isso. A promessa é certa, e as bênçãos nela contidas são muito ricas, e quando forem concedidas, fornecerão à igreja matéria abundante para regozijo e, portanto, matéria abundante para ação de graças. As profecias do Antigo Testamento sobre os tempos do Evangelho são frequentemente expressas pela alegria e louvor que serão então despertados, pois os benefícios inestimáveis que desfrutamos por meio de Jesus Cristo exigem as mais elevadas e ampliadas ações de graças. 2. Tu terás coração para dizer isso. Todos os outros presentes de Deus ao seu povo serão coroados com isso. Ele lhes dará a graça de atribuir-lhe toda a glória deles e de falar deles em todas as ocasiões com gratidão ao seu louvor. Dirás: isto é, deves dizê-lo. Naquele dia, quando muitos forem levados para casa, para Jesus Cristo, e se reunirem para ele como pombas em suas janelas, em vez de invejarem a gentil recepção que encontram com Cristo, como os judeus invejaram o favor mostrado aos gentios, dirás: Ó Senhor, eu te louvarei. Observe que devemos nos alegrar e agradecer pela graça de Deus para os outros e também para nós mesmos. Os crentes são aqui ensinados a dar graças a Deus pelo afastamento de seu descontentamento e pela retribuição de seu favor a eles. Verso 1. Ó Senhor, eu te louvarei, embora você estivesse zangado comigo. Observe que mesmo as carrancas de Deus não devem nos desafinar para louvá-lo. Embora ele esteja zangado conosco, embora ele nos mate, ainda assim devemos confiar nele e agradecer-lhe. Deus muitas vezes tem motivos justos para ficar zangado conosco, mas nunca temos qualquer motivo para ficar zangado com ele, nem para falar de outra forma que não seja bem dele. Mesmo quando ele nos culpa, devemos elogiá-lo. Você estava com raiva de nós, mas sua raiva foi dissipada. Observe. 1. Deus às vezes fica irado com seu próprio povo e os frutos de sua ira aparecem, e eles deveriam tomar conhecimento disso, para que possam se humilhar sob sua mão poderosa. 2. Embora Deus possa por um tempo ficar zangado com seu povo, ainda assim sua ira será finalmente dissipada. Dura apenas um momento, nem ele lutará para sempre. Por Jesus Cristo, a raiz de Jessé, a ira de Deus contra a humanidade foi dissipada, pois ele é a nossa paz. 3. Aqueles com quem Deus está reconciliado, ele conforta. Até mesmo o afastamento de sua ira é um conforto para eles. Contudo, isso não é tudo. Aqueles que estão em paz com Deus podem regozijar-se na esperança da glória de Deus. Romanos 5 verso 1 e 2. Além disso, Deus às vezes leva seu povo a um deserto para que lá ele possa falar confortavelmente com eles. Oséias 2 verso 14. 4. O afastamento da ira de Deus e o retorno de seu conforto para nós devem ser o motivo de nossos alegres louvores agradecidos. 2. Eles são ensinados a triunfar em Deus e a ter seu interesse nele. Verso 2. Eis e admirai-vos, Deus é a minha salvação, não só o meu Salvador, por quem sou salvo,
mas a minha salvação, em quem estou seguro. Dependo dele como minha salvação, pois descobri que ele é assim. Ele terá a glória de todas as salvações que foram realizadas para mim, e somente dele esperarei as salvações de que mais preciso, e não de colinas e montanhas. E se Deus for minha salvação, se ele empreender minha salvação eterna, confiarei nele para me preparar para isso e me preservar para isso. Confiarei nele todas as minhas preocupações temporais, sem duvidar, pois ele fará tudo trabalhar para o meu bem. Estarei confiante, isto é, estarei sempre tranquilo em minha própria mente. Observe que aqueles que têm Deus para sua salvação podem desfrutar com santa segurança e serenidade mental. Deixe a fé em Deus como nossa salvação ser eficaz. 1. Para silenciar nossos medos. Devemos confiar e não ter medo de que o Deus em quem confiamos nos falhe. Não, nem há perigo disso. Não tenha medo de nenhuma criatura, por mais formidável e ameaçadora que seja. Observe que a fé em Deus é um remédio soberano contra medos inquietantes e atormentadores. 2. Para apoiar nossas esperanças. O Senhor Jeová é a nossa salvação? Então ele será nossa força e canção. Temos trabalho a fazer e tentações a resistir, e podemos depender dele para nos capacitar para ambos, para nos fortalecer com todas as forças pelo seu Espírito no homem interior, pois ele é a nossa força. Sua graça é assim, e essa graça será suficiente para nós. Temos muitos problemas pela frente e devemos esperar sofrimentos num vale de lágrimas, e podemos confiar nele para nos consolar em todas as nossas tribulações, pois ele é o nosso cântico, ele dá canções durante a noite. Se fizermos de Deus a nossa força e depositarmos nele a nossa confiança, ele será a nossa força. Se fizermos dele a nossa canção e colocarmos nele o nosso conforto, ele será a nossa canção. Muitos bons cristãos têm Deus como força, mas não o têm como canção, andam nas trevas, mas a luz lhes foi semeada. E aqueles que têm Deus como força devem fazer dele o seu cântico, isto é, dar-lhe a glória dele, ver Salmo 68.35, e levar para si o conforto dele, pois ele se tornará a sua salvação. Observe o título aqui dado a Deus. Já, Jeová. Já é a contração de Jeová, e ambos significam sua eternidade e imutabilidade, o que é um grande conforto para aqueles que dependem dele como sua força e seu cântico. Alguns fazem de significar o Filho de Deus feito homem. Ele é Jeová, e nele podemos nos gloriar como nossa força, e cântico, e salvação. 3. Eles devem obter conforto para si mesmos do amor de Deus e de todos os sinais desse amor. Verso 3. Portanto, porque o Senhor Jeová é a tua força e o teu cântico e será a tua salvação, tirarás água com alegria. Observe que as garantias que Deus nos deu de seu amor, e as experiências que tivemos do benefício e conforto de sua graça, devem encorajar grandemente nossa fé nele e nossas expectativas dele. Das fontes de salvação em Deus, que é a fonte de todo bem para o seu povo, você tirará a água com alegria. O favor de Deus fluirá para você, e você terá o conforto disso e fará uso dos frutos abençoados dele. Observe. 1. As promessas de Deus reveladas, ratificadas e dadas a nós, em suas ordenanças, são fontes de salvação, poços do Salvador, assim alguns leem, pois neles o Salvador e a salvação nos são revelados e transferidos para nós. 2. É nosso dever, pela fé, tirar água desses poços, levar para nós o benefício e o conforto que neles são guardados para nós, como aqueles que reconhecem que todas as nossas fontes frescas estão lá e todos os nossos recursos frescos e fluxos daí, Salmo 87 verso 7. 3. A água deve ser retirada das fontes da salvação com muito prazer e satisfação. É a vontade de Deus que nos regozijemos diante dele e nos regozijemos nele, Deuteronômio 26 verso 11, nos alegremos em sua casa de oração, Isaías 56 verso 7, e celebremos suas festas com alegria, Atos 2 verso 46. Uma canção de louvor, 740c. 4 Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. 5 Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. 6 Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Esta é a segunda parte deste cântico evangélico, e tem o mesmo significado da primeira. Ali os crentes se mobilizam para louvar a Deus, aqueles convidam e encorajam uns aos outros a fazê-lo, e estão planejando espalhar seu louvor e atrair outros para se juntarem a eles nele. Observe. Os que são aqui chamados a louvar a Deus, os habitantes de Sião e de Jerusalém, a quem Deus protegeu de maneira particular da violência de Senaqueribe. Aqueles que receberam favores distintivos de Deus deveriam ser mais ousados e zelosos em louvá-lo. A igreja evangélica é Sião.
Cristo é o Rei de Sião. Aqueles que têm um lugar e um nome na igreja devem esforçar-se para difundir o conhecimento de Cristo e trazer muitos a Ele. Tu, moradora de Sião, a palavra é feminina. Deixe o sexo mais fraco ser forte no Senhor, e da sua boca o louvor será aperfeiçoado. 2. Como eles devem louvar ao Senhor. 1. Pela oração. Invoque o nome dele. Assim como dar graças pela misericórdia anterior é uma maneira decente de implorar por mais misericórdia, implorar por mais misericórdia é graciosamente aceito como um reconhecimento agradecido das misericórdias que recebemos. Ao invocar o nome de Deus, damos-lhe um pouco da glória que é devida ao seu nome como nosso poderoso e generoso benfeitor. 2. Pregando e escrevendo. Não devemos apenas falar com Deus, mas falar com outros a respeito dele, não apenas invocar seu nome, mas, como diz a margem, proclamar seu nome. Deixe que outros saibam algo mais de nós do que antes a respeito de Deus e das coisas pelas quais ele se deu a conhecer. Declare suas ações, seus conselhos, assim alguns leem. A obra de redenção está de acordo com o conselho de sua vontade, e nesta e em outras obras maravilhosas que ele realizou, devemos tomar conhecimento de seus pensamentos que são para nós. Salmo 40, verso 5. Anuncie isso entre o povo, entre os pagãos, para que possam ser levados à comunhão com Israel e com o Deus de Israel. Quando os apóstolos pregaram o evangelho a todas as nações, começando por Jerusalém, então se cumpriu esta escritura. Que os seus feitos fossem anunciados entre o povo e que o que ele fez fosse conhecido em toda a terra. 3. Por uma santa exultação e transporte de alegria. Clamai e gritai. Acolhei o evangelho entre vós e publicai-o a outros com altas aclamações, como aqueles que gritam pela vitória, Êxodo 32, verso 18, ou pela coroação de um rei, Números 23, verso 21. 3. Pelo que eles devem louvar ao Senhor. 1. Porque ele se glorificou. Lembrem-se disso e mencionem isso a outros, que seu nome é exaltado, tornou-se mais ilustre e mais visível. Com isso todo homem bom se alegra. 2. Porque ele engrandeceu o seu povo. Ele fez coisas excelentes por eles, que os fazem parecer grandes e consideráveis. 3. Porque ele é, e será, grande entre eles. Grande é o santo, porque ele é glorioso em santidade, portanto grande, porque santo. A verdadeira bondade é a verdadeira grandeza. Ele é grande como o santo de Israel e, no meio deles, é elogiado por eles. Salmo 76, verso 1. Manifestando-se entre eles e aparecendo gloriosamente em favor deles. É a honra e a felicidade de Israel que o Deus que está em aliança com eles, e no meio deles, seja infinitamente grande.